Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. E esse vídeo hoje, aproveitando essa época aí de coronavírus, existem muitas pessoas que estão aterrorizadas com isso. Já escutei relatos, já conversei com algumas que estão inclusive não dormindo direito com esse medo de morrer por causa desse coronavírus. E essa é a pergunta, né? Nós estamos preparados para morrer? Você está preparado para morrer? E para nos ajudar a responder essa pergunta, isso também é perguntado para os espíritos. De onde que vem esse medo da morte? Normalmente os espíritos nos respondem que esse medo ele tem duas causas. Pode ser porque teve uma orientação equivocada, orientação errada, durante, em especial, uma fase da vida, uma infância, por exemplo, em que você foi levado a acreditar em que havia o fogo eterno do inferno, em que tudo que você fazia é pecado. Então você fica aterrorizado. Tudo é pecado, então eu cometi o pecado, eu vou para o fogo eterno. Outra causa comum que os espíritos nos relatam é sobre os compromissos que nós assumimos quando nós encarnamos, né? Porque temos que lembrar isso, que quando nós, antes de encarnarmos, nós fazemos todo um planejamento espiritual, e quando nós não temos condição, quem faz esse planejamento por nós é o nosso guia. E quando nós ainda não cumprimos esses compromissos que nós assumimos, nós também ficamos com muito medo de morrer. E completam os espíritos com relação a essa pergunta, com medo da morte, em que o justo não teme a morte, porque a fé faz ele ter a certeza do futuro. Então, esse é o tema do vídeo de hoje. Nós vamos falar, então, o que é essa fé que o justo tem que nós não temos. Por que o justo não teme a morte por ter a fé? Será que minha fé é igual a do justo? E para que nós possamos entrar, nós possamos aprofundar mais nesse tema, nós temos que definir o que é fé. Fé não é simplesmente acreditar. Eu acredito em Deus. Não. Fé é se entregar, é muito mais do que isso. Porque quando você acredita, normalmente quando está tudo bem com você, tudo conspira a seu favor, ok, você acredita em Deus. Quando algo não está a seu favor, aí você deixa de acreditar. Por quê? Porque isso não é uma entrega. A fé de verdade é uma entrega. É como você, por exemplo, quando entra no avião. Né? Quando você entra no avião, você entrega a sua vida para o piloto. Outra forma de nós entendermos melhor essa diferença entre acreditar e entregar, nós vamos usar uma fábula que é da galinha e do porco. Em que certo dia, um fazendeiro propõe a galinha e o porco um acordo. O acordo era o seguinte: durante 20 dias, a galinha e o porco teriam que fazer uma refeição diferente a cada dia. E com qualidade, é claro.
Se após esses 20 dias o porco e a galinha tiverem cumprido essa proposta, ok, eles estariam livres. Caso contrário, o fazendeiro iria comer pernil com ovos. E assim começou. No primeiro dia, o porco e a galinha ajudaram a fazer o café da manhã, muito saboroso. E dia após dia, eles iam lá fazendo café e o porco trabalhando mais. O porco acordava cedo, durante o dia ele buscava novos ingredientes, novas comidas, novas receitas, para fazer um café da manhã do outro dia ainda mais especial. Só que esse trabalho estava exigindo muito do porco. Né? Por quê? Porque ele estava dando realmente o gás. Ele estava realmente mais comprometido com essa entrega. Porque, afinal de contas, era o seu pernil que estava em jogo. Já a galinha não. Ela ajudava bastante, mas só fazia aquelas tarefas em que ela era convidada a auxiliar. Ela não se entregava. Só que chegou lá para o final, lá para o 19º dia, o porco já estava não aguentando mais, estava estressado com aquilo tudo. Aquela pressão, não estava dormindo direito, e ele não fez o café da manhã conforme combinado. E o que aconteceu? O fazendeiro executou o acordo, que traga o pernil do porco para mim e os ovos da galinha. Então, essa é a diferença entre estarmos comprometidos ou estarmos envolvidos. É a diferença em nos entregarmos e acreditarmos. Porque quem simplesmente acredita, ele pode sair a qualquer hora. Eu acredito agora, não acredito mais. Agora, quem se compromete, quem se entrega, é diferente. E é justamente essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é justamente nós fazermos essa entrega, essa proposta de nos entregarmos diante os desígnios de Deus. Por quê? Porque dessa forma nós entendemos que quando nós fazemos isso, nós somos os principais beneficiados. Nós entendemos as consequências das nossas ações. Nós entendemos a importância de executarmos o caminho do bem. E quando a gente fala, eu faço a minha parte e entrego, eu não fico esperando que Deus também faça a parte para me auxiliar. Eu não fico querendo invadir a parte de Deus. É tipo o seguinte, ok, eu estou batalhando aqui na caridade, né? Eu estou com um cônjuge difícil, eu estou com um filho difícil, eu estou batalhando, eu estou auxiliando, eu estou dando conselhos, eu estou fazendo caridade, mas eu estou querendo obrigar a Deus que Ele resolva os meus problemas. Não. Continua fazendo os seus trabalhos e não invada a parte que não lhe compete. Deus, no momento em que Ele achar necessário, em que Ele vê que você já está suficientemente educada, você já evoluiu naquele propósito, ok, Ele te passa para outra missão. Mas não invada a parte que não lhe compete. E é interessante que nós também
a gente vê na Bíblia várias passagens que nos trazem essa questão de fé. Essa fé verdadeira mesmo, que é, por exemplo, quando Maria recebe o comunicado do anjo, que ela ia receber Jesus, então ela aceita aquilo ali com toda a fé verdadeira. Outro exemplo fantástico é quando Abraão recebe o comunicado do Senhor que ele precisa sair da terra onde ele estava e ir para outra terra. Outro exemplo de fé verdadeira. Mas muitos vão se perguntar. Mas eu não escuto ninguém falar nada comigo de minha missão. Ninguém me entrega nenhuma carta. Não recebo nenhuma mensagem do WhatsApp falando qual que é a minha missão perante a Deus. Como é que eu vou saber então? E para nos auxiliar nessa resposta, vamos recorrer às palavras de Emmanuel, que nos fala que Deus se manifesta em todas as circunstâncias e pessoas com as quais nos deparamos. Então, se você está numa circunstância difícil, dê graças a Deus. Porque você foi colocado naquilo ali, ou para aprender a suportar, ou para poder melhorar aquela situação, aquela circunstância. Se você está vivendo com pessoas tranquilas, pessoas boas, dê graças a Deus. Você está aprendendo com elas. Se você está convivendo com pessoas opostas, terríveis, egoístas, invejosas, rancorosas, que têm muita raiva, dê graças a Deus. Porque você pode ser um instrumento de Deus nesse momento e também auxiliar essas pessoas. Então, como diz Paulo, a tudo dê graças. E tem outra passagem maravilhosa no Evangelho que nos fala que certa vez chegou um senhor até Jesus pedindo que Jesus tivesse compaixão do filho dele, que nenhum dos discípulos de Jesus conseguiram tirar o demônio desse filho dele. Aí Jesus foi lá, abençoou esse filho desse senhor, e dessa forma o demônio, que nós espíritas entendemos que são espíritos que não estão no caminho do bem, né, que ainda não estão no caminho do bem. Então Jesus foi lá, abençoou esse filho, e esse espírito saiu desse filho dele e foi curado. Aí os discípulos perguntam, mas Jesus, por que nós não conseguimos fazer isso? Aí a resposta de Jesus, como sempre é metáfora, né? Sentido figurado, fala o seguinte: se vocês tivessem fé de um grão de mostarda, vocês falariam para o monte passar daqui para acolá e ele passaria. Mas, repito mais uma vez, a palavra montanha, ou as palavras de Jesus, eram metáforas. Então, quando ele fala montanha, ele quer falar da montanha de imperfeições que nós temos. A montanha de orgulhos, de vícios, de egoísmos, de inveja. Então, quando fala remover essa montanha, é justamente remover esse monte de imperfeições que nós temos. Então, quando nós tivermos a fé verdadeira, aí sim nós vamos conseguir remover
essa montanha de imperfeições que nos atrapalham. Elas nos atrapalham durante as nossas atividades, da nossa evolução. Então, faz parte do trabalho com Deus, como Jesus nos ensinou, também fazer essa reforma interior, fazer essa limpeza dessas imperfeições nossas. Então, essa fé verdadeira, ela é diferente, né, daquela fé vacilante, daquela fé incerta, que é justamente o que? Baseado naquela fúria. Aquela fé em que eu quero que os negócios resolvam na base da pancada. Não, não é essa a fé verdadeira. A fé verdadeira, ela é perseverante. Ela é perseverante perante os obstáculos que nós temos que passar diariamente. A fé verdadeira, ela é paciente. Não adianta. Tudo tem um tempo. Tem fé em Deus, né? Muitos falam que a situação vai resolver. Vai resolver na hora que tiver que ser resolvida. Entrega para Deus. Faça a sua parte, com a sua fé verdadeira, faça a sua parte e não entre na parte que compete a Deus. A fé verdadeira, então, por isso, ela é humilde. Nós entendemos com ela que nós somos só instrumentos de Deus. Nós nos entregamos a Deus, não é isso que nós já falamos? Então nós somos instrumentos. E essa é a diferença que nós temos que explicar também que o Espiritismo nos traz na questão da fé raciocinada e da fé cega. A fé cega é aquela que nós estamos normalmente acostumados. É aquela fé baseada na imposição, no medo. Se você não fizer isso, Deus não vai gostar, você vai para o fogo eterno. Só que essa fé cega, normalmente ela não dura muito. Ou melhor, quando nós desenvolvemos mais o nosso racional, principalmente na fase adulta, nós questionamos essa fé cega. E é por isso que muitos de nós viram ateus ou materialistas. Por quê? Porque é uma fé que não explica muita coisa. É uma fé que ela não tem bases sólidas. É uma fé que ela é imposta. Então, a partir do momento que você tem a razão e começa a questionar, não, mas se Deus é soberanamente bom, justo, amoroso, então que Deus que é esse? Que eles estão me falando que eu tenho que ter medo dele. Então, por um equívoco de ensino, vamos falar assim, você para de ter fé em Deus, porque a sua fé até o momento era uma fé cega. E essa é a maravilha do Espiritismo. Ela te explica como que funcionam os mecanismos. Ela simplesmente não fala para você, você tem que ser bom porque Deus gosta assim. Não. Ela te explica todos os mecanismos divinos que são do nosso atual entendimento, é claro, que nós precisamos de saber. E com isso aí, a gente vai criando bases sólidas. A gente aprende, por exemplo, sobre a lei do retorno.
Eu tenho que ser bom porque as coisas boas que eu faço retornam. E as coisas ruins também que eu faço retornam. E dessa forma, nós deparamos também nessa caminhada evolutiva, nessa caminhada espiritual, com vários companheiros que têm uma fé só de lábios. Que falam que têm a fé, que acreditam em Deus, mas em todas as provas que lhes são entregues, que lhes são apresentadas, não passa nenhuma. Não tem tempo para nada, para a sua evolução espiritual, não tem tempo para ajudar o próximo, não tem tempo para nenhum trabalho moral, mas tem todo o tempo do mundo para desenvolver os seus vícios, para desenvolver ao seu lado de paixões, de prazeres, enfim. São companheiros que estão na escada evolutiva. Um dia eles vão ter essa fé verdadeira, essa fé raciocinada. Agora, muitos podem se perguntar, mas então por que a gente depara também com pessoas que têm essa fé nata? Né? A pessoa já acredita, já tem aquela certeza nata. O Espiritismo explica isso. São pessoas que desenvolveram essa fé, que a fé tem que ser desenvolvida, assim como outra qualquer virtude. Então essas pessoas que têm essa fé já nata, eles já desenvolveram isso aí em outras vidas. E nessa vida ele tem que desenvolver outras virtudes, assim como nós temos que desenvolver as nossas virtudes, os nossos valores. Então, essa fé raciocinada, ela é inabalável. É aquela fé que quando você está naquele momento terrível, aquele momento da sua vida assustador, mas que você confia em Deus, você se entrega, você entende os mecanismos dele, e quando você analisa, você sabe muitas vezes para que está passando por isso. Por que você está passando por essa dor? Por que você está passando por esse problema? Você passa com essa fé raciocinada a atribuir os problemas da sua vida aos frutos, aos maus frutos que você está colhendo sobre o que você plantou. E não passa mais a jogar a culpa em Deus. Você toma a responsabilidade para você. E por isso é que não dá para transferir a fé. A fé, conforme eu já falei, torno a enfatizar, ele é um trabalho persistente. Ele é um trabalho como qualquer outro desenvolvimento das nossas virtudes, dos nossos valores morais. Ele é um trabalho que tem que ser conquistado, é um trabalho que tem que ser exercitado. E por isso, assim como o desenvolvimento de qualquer evolução moral, muitos desistem de desenvolver. Ou melhor, muitos postergam o desenvolvimento disso, ou no momento futuro da sua vida, ou deixa para outra encarnação. Enfim, é uma escolha. Mas o fato é que todos nós vamos desenvolver essa fé verdadeira, essa fé raciocinada, essa fé de entrega. Algumas situações a gente também tem que relembrar que algumas situações levam as pessoas a despertar a fé. Despertar. Que é, por exemplo, por curiosidade.
quer saber mais como é que são esses mecanismos, quer entender mais como é que é essa questão da religiosidade, da espiritualidade. Ou outra causa comum é pelo sofrimento. Né? Quantas pessoas que passam a buscar a religião por causa de um sofrimento. Mas a partir do momento em que ele tem esse despertar da sua fé, despertar, ele passa a frequentar uma casa religiosa, uma religião qualquer, ele descobre que o negócio é a base de muito esforço, é uma base de conquista, muitos desistem. Porque a maioria quer o quê? Isso quer um remédio para resolver a dor. É difícil de aceitar que nós somos os causadores das nossas dores e nós somos os nossos próprios médicos. É difícil aceitar isso. O normal nosso é o quê? É uma cura imediata. E esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é a nossa evolução. Ele nos criou simples e ignorantes para evoluirmos para a felicidade plena. Então nós temos que evoluir. E para que ocorra essa evolução, nós temos que melhorar o nosso interior. Outra passagem maravilhosa que fala sobre essa questão da fé é a da figueira, que Jesus vai com seus discípulos até uma figueira muito bonita, com folhagens, mas chegam lá, se deparam que a figueira não tinha nenhum figo. Aí Jesus fala: nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. No outro dia, quando eles passam perto da figueira, ela estava seca até as raízes. Aí os discípulos perguntam: mas você amaldiçoou essa figueira e aconteceu isso com ela, mestre? Aí Jesus responde: se vocês tiverem fé, vocês vão falar para o monte, lançar-se daqui e até o mar, e ele o fará. Interessante, né? Interessante. Só que, mais uma vez, lembramos que Jesus fala por metáforas. O que significa, então, essa figueira seca? São aquelas fés que são de aparência. Principalmente aquelas pessoas que gostam de falar, né? Acreditam em Deus e pregam que eu sou bom, eu sou aquilo, e falam que é uma beleza, mas é só na aparência. Simboliza todas aquelas pessoas também que se fazem de boas, se fazem de úteis, mas não são. Sabe por quê? Porque essa fé, quando ela é aparente, a fé não é verdadeira, ela não é sólida, ela é só aparente, ela se abala com qualquer contrariedade. Significa que ela é só de lábio. A pessoa realmente não se entrega a esses desígnios. É por isso que a gente vê constantemente companheiros que estão constantemente desanimados, que tem muita indisciplina, começa a fazer o serviço e não acaba, estuda e não compreende. São o quê? Nós somos verdadeiros doentes negando remédio. Então, a verdadeira fé é entregar-se a Deus e trabalhar incansavelmente para as realizações dele. E como diz Tiago, a fé sem obras é morta. É como aquela lâmpada que se compra
E não clareia nada. Tem só o filamento. Faz uma lâmpada bonita, mas tem só o filamento. Não serve para nada. E esse ensinamento de Jesus é maravilhoso. Essa fé com obras. Eu me recordo daquela passagem em que João Batista manda os seus discípulos ir até Jesus e perguntar para ele se ele era o Messias prometido. Aí Jesus, em vez de falar oratória, falar palavras bonitas, o que Jesus fez? Ele respondeu o seguinte: fale para João Batista que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres ouvem a boa nova. Então o que ele fez? Ele mostrou o serviço. Ele mostrou as obras que ele está fazendo em prol dessa fé que Jesus tem, essa fé de entrega a Deus. Que esse é o exemplo que ele deixou para nós. E outro grande exemplo que ele deixou para nós, que também fala de fé, é sobre aquelas tentações que Jesus sofreu no deserto. Jesus passou 40 dias e 40 noites de jejum no deserto. Aí chega até Jesus o demônio, que nós espíritas entendemos que são, mais uma vez repetindo, espíritos que ainda não estão no caminho do bem. Então chega esse demônio até Jesus e fala para ele: se você então é filho de Deus, então manda que essas pedras virem pães. Aí Jesus responde: nem só de pão vive o homem. Olha que interessante, né? Jesus lá naquele jejum, exaltando o seu lado espiritual em prol do material, mostra da importância de persistir continuando no caminho da evolução moral, da sua evolução espiritual. E dessa forma ele quer mostrar para nós também que a gente tem que persistir, mesmo com fome, mesmo com aquela necessidade material. A gente não pode cair nas garras da questão dos prazeres da vida. A gente não pode cair nessa armadilha de valorizar só o lado do oba-oba, do tá bom, não. Nós temos que praticar a nossa evolução. E dessa mesma forma, o demônio continua, nessa mesma passagem, o demônio continua tentando Jesus. Ele leva Jesus até o alto de um templo e fala para ele: se és filho de Deus, lança-te lá embaixo, que os anjos te segurarão. Aí Jesus responde: não tentarás o Senhor seu Deus. E essa passagem, essa parte específica de não tentarás o Senhor teu Deus, é uma maravilha para nós. Principalmente para nós que estamos aí dando os primeiros passos na evolução de uma religião, do nosso lado espiritual, para não querer barganhar com Deus, não querer fazer moeda de troca com Deus. É tipo o seguinte, assim, Deus, o que é barganhar com Deus, que é normal? Assim, estou aqui ajudando essa casa espírita, eu estou aqui frequentando essa casa espírita, estou aqui fazendo a caridade, eu estou no asilo, eu estou ajudando meu vizinho, eu estou ajudando meu parente, eu estou ajudando meu próximo. Tá? Você está vendo, né, Deus? Quando eu precisar de você, você vai me ajudar.
Ok? E não é assim que funciona. Muitos de nós continuamos nessa caminhada evolutiva, mas também continuamos sendo tiranos na nossa empresa, tiranos no nosso lar, que levar para a ignorância, invejosos, queremos humilhar o outro. Aí, quando vem aquele mecanismo divino da lei do retorno, que você faz uma coisa ruim e retorna para você, você quer barganhar com Deus. Então, eu fiz um negócio agora, você tem que me tirar dessa. Assim, não adianta, o mecanismo está pronto. Quando você faz uma coisa boa, isso é bom para o outro, mas é bom para você também. Isso não é bom para Deus. Os seus atos de caridade, os seus atos de bondade são bons para você mesmo, retornam para você. Então não adianta querer barganhar com Deus para Ele te salvar das mazelas que você faz. Então nessa passagem, essa parte é maravilhosa. E por último, o demônio continua tentando Jesus. Ele leva Jesus até o alto do monte e fala para ele: se você me adorar, eu vou te dar todos esses reinos aqui. E Jesus responde para ele: vai, Satanás, porque está escrito que só a Deus adorarás. Isso também serve para nós no nosso cotidiano. Que muitas vezes nós queremos adorar as coisas e passamos em cima das pessoas. Nós queremos levar vantagem em tudo, em prol do nosso bem-estar, do nosso prazer, e saímos atropelando a todos. Então nós temos que entender que ajudar o próximo é nos ajudar. Nós temos que entender que se você está na posição de poder, isso não é errado. Foi um talento ou foi uma missão que foi te dada. Você tem que usar isso aí da melhor forma possível para a sua evolução espiritual. Não é para você oprimir ninguém, não é para você humilhar ninguém, é para você ter humildade, sensatez, é para você exercitar o que nós falamos aqui, aquela fé verdadeira. Espero que dessa forma todos tenham entendido a mensagem esperada com esse vídeo. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que não é fácil dar mais valor ao moral do que ao material. É um trabalho árduo. Você trocar essas imperfeições, nós trocarmos essas imperfeições nossas por valores morais, é um trabalho diário, ao custo de muita luta, de muita dor e de muito esforço. Mas não se preocupe, esse é o caminho. Esse é o caminho para a verdadeira fé, para a verdadeira paz de espírito que nós falamos no início. Esse é o caminho que nós buscamos para ter aquela verdadeira fé, para não termos medo da morte. Agradeço a atenção a todos.